Olá pessoal, vamos falar agora de equação do movimento. Então nós vimos a equação para o movimento uniforme, é aquele onde não tem variação da velocidade. E como é que era a equação? Bom, primeiro a velocidade era ΔX por t. Isso implica que a velocidade é x final menos x inicial por t. Se eu quiser colocar a posição em função da velocidade, aliás, a posição em função do tempo, eu tenho a seguinte situação: passo o t para cá, eu tenho v vezes t, né? Passa para cá, fica v vezes t. Esse x0 que está sendo subtraído, né, eu tenho que somar dos dois lados, então aparece aqui x0 mais vt. Essa é a equação que nos dá a posição do corpo ao longo do tempo, ok? Então, porque x0 é a posição de onde ele saiu, onde o móvel começou o movimento. V é aquela velocidade que é constante, porque o movimento é uniforme. Então esse número é uma constante, esse V é constante. A única coisa que vai variar é o tempo. Então conforme passa o tempo, o corpo vai estar numa certa posição. Então a gente diz que a posição do corpo é uma função do tempo, ok? Beleza. Eu costumo dizer que isso aí é a equação de Galileu, porque Galileu soube fazer essas transformações, soube apresentar como que era o posicionamento do corpo ao longo do tempo. A única coisa é que para Galileu ainda não existia essa notação, né? Então a gente não pode dizer, não, realmente ele escreveu essa equação. Isso está errado, porque essa equação, essa notação de letras, de álgebra, veio com Descartes e Viette, alguns anos, né, mais para frente aí. O Galileu trabalhava com geometria, ele explicava as coisas com geometria, coisa muito mais difícil. Bom, então tá lá, movimento uniforme. Mas aí, se o movimento não for uniforme? Bom, se não for uniforme, esse V não é constante, esse V varia. Mas vamos supor agora que esse V varia uniformemente. Ou ele cresça sempre na mesma proporção, ou ele decresça sempre na mesma proporção. Por exemplo, a queda de um corpo. A aceleração dele é mais ou menos constante aqui perto da superfície, em uns 100, 200 metros. Não tem muita diferença no quanto ele vai aumentando a sua velocidade a cada segundo. Então, a gente diz que é um movimento uniformemente variado. Então é o que nós vamos pensar agora. Movimento uniformemente variado. Então ele tem uma taxa de variação na sua velocidade. Essa taxa de variação é a tal da aceleração. Então ela está dizendo que a taxa de variação quer dizer o quê? ΔV por t. Variação da velocidade no tempo. Isso é uma taxa de variação, né? Quando a gente fala a taxa de variação, porque está no tempo já, né? De quem? Da velocidade. Então, seguindo o mesmo raciocínio lá de cima, a aceleração vai ser a velocidade final menos a velocidade inicial dividido pelo tempo. E isso daqui implica que eu posso, nessa situação, já que V0 é uma constante, né? Então eu posso fazer a aceleração, a velocidade, e o A também é uma constante, eu posso colocar a velocidade do corpo em função do tempo. Exatamente como eu fiz lá em cima. Jogo o t para cá, eu tenho a aceleração vezes o tempo. O V0, que é a constante inicial, está subtraindo, vem para cá, somando. Então eu tenho que a velocidade varia no tempo. De que forma? Pego a velocidade inicial, certo? E vou somar com o quê? Com o tempo vezes a taxa de variação, que é a aceleração. Certo? Equaçãozinha também de primeiro grau. Então aqui eu tenho a equação da velocidade, equação da posição no movimento uniforme. Agora, como é que eu posso pensar na posição do corpo se a velocidade for uniformemente variada? Então não serve nem aquela e também não é o que eu tenho que fazer com essa aqui.
E aí é onde vem o segredinho. A gente vai jogar uma equação dentro da outra, tá? Primeiro de tudo, nós vamos imaginar que esse V aqui, ele já é uma velocidade que carrega uma diferença, né? Então ele já variou. Então eu vou ter que pegar ali uma média de velocidade. É uma velocidade entre dois pontos. Uma média entre duas velocidades. Não é uma velocidade média. É a média aritmética entre dois instantes muito pequenininhos. O que seria isso? Que um V aqui, ó, é um V0 mais um V posterior dividido por 2. Então, este V aqui já vai ser isso aqui, ó. Ok? Bom, vamos começar a substituir uma coisa dentro da outra aí. Escrever essa equação. Se o movimento fosse uniforme. Ah, mas ele não é uniforme. Tá bom, então eu vou pegar esse x0 aqui, ó, vou passar ele para o lado de cá e vai ficar assim. Delta x igual a v vezes t. Pode ser? Pode, porque esse aqui é fixo e eu só vou trazer ele para cá e escrever a distância percorrida como delta x. Depois eu arrebento o delta x, só para não ficar escrevendo muita coisa. Bom, agora a gente vai fazer assim. No lugar desse V aqui, eu vou colocar aquele resultado que está aqui. Então eu tenho aqui, ó, um V igual a um V0 mais V0 mais AT. Esse aqui vai ser isso aqui. Tudo isso sobre 2. Então o que deu aqui? Aqui deu V0 mais V0 deu 2V0 sobre 2 mais AT sobre 2. Então aqui eu corto esses dois aqui, eu tenho que a velocidade vai ser V0 mais metade de AT. Então este V agora eu vou substituir aqui. Então vai ficar com delta x igual a V0 mais a V0 mais AT sobre 2 vezes aquele T que está ali fora. Então bota isso aqui entre parênteses vezes esse T. Então o delta x fica sendo V0 vezes T né, mais AT sobre 2 vezes T de novo vai dar AT quadrado sobre 2. Não, vou colocar aqui AT ao quadrado sobre 2. Então veja, em vez de a gente escrever AT quadrado sobre 2, a gente vai escrever isso mais bonitinho. Vai escrever metade do produto AT quadrado. Então o delta x, finalmente, ficou sendo V0t mais metade de AT ao quadrado. Então essa equação aqui é a equação que vai nos dizer a distância percorrida, por exemplo, no móvel, quando ele tem uma aceleração constante. Então ele parte de uma velocidade, aliás essa velocidade poderia ser até V0 ser nulo, né? Então, se V0 for nulo, o que acontece? Você só tem aquilo ali, ó, meio de AT quadrado. Tá? Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou escrever aqui em cima. O delta x é x menos o x0. Então passa o x0 para o outro lado. Fica x0 mais V0 ao vezes t, mais meio da aceleração t quadrado. Essa aqui então é a aceleração, a equação da posição de um corpo quando ele tem uma aceleração, né, uma aceleração constante. Vamos fazer um exemplo para ficar mais claro o que eu estou falando.
Vamos supor que um veículo parte do repouso, e começa acelerando com 2 metros por segundo, né? A cada 2 metros por segundo a cada segundo. Então essa vai ser a aceleração dele. Então ele parte da posição 100 metros, né? Então x é igual, 100 metros não, 10 metros. Então ele parte da posição 10 metros, com a velocidade inicial 0, ele estava parado, mais metade da aceleração. A aceleração eu falei 2, né? 2 metros por segundo ao quadrado. Vezes o tempo que eu não sei. Só sei que vai ao quadrado. Então como é que ficou essa equação aqui? Ela ficou assim, ó, x é igual a 10 mais 0 vezes t dá 0. Metade de 2 é 1 mais t quadrado. Então, por exemplo, se o corpo sair da posição 10, onde ele vai estar 3 segundos depois? Então, se eu colocar o 3 aqui, 3 ao quadrado dá 9, somo com esse 10, vai estar no 19. Então, ele saiu da posição 10, 3 segundos depois está na posição 19. Ok? Então, assim que a gente faz as contas. Agora, vamos supor que tem todos os valores aqui, né? E aqui é diferente de 2, porque metade de 2 é sempre 1, então fica... Isso aqui, esse termo aqui acaba subindo, né? Mas, vamos pôr aqui outros valores. Vamos dizer que x0, ele parte da posição 10 mesmo. Vamos supor que ele, não é que ele parta, começa a contar quando ele estava no 10. E ele já estava com velocidade, vamos supor, de 3 metros por segundo, tá bom? Vezes um tempo, mais metade, vamos dizer que ele está acelerando com 4 metros por segundo. 4 metros por segundo ao quadrado, vezes t quadrado. Então o que que deu aqui? Vamos lá. Vamos supor que passou 4 segundos. Aonde ele vai estar? Ele passou pelo 10 e começou a contar o tempo. Passa 1, 2, 3, 4 segundos. Que posição que ele vai estar? Então aqui continua sendo 10. Se eu coloquei 4, aqui eu vou substituir por 4, vai ficar 3 vezes 4, 12. Mais metade de 4 deu 2. Se eu falei 4 aqui, 4 ao quadrado vai dar 16. Então ficou metade de 4 é 2. 2 vezes 16, 32. Então ele está 10, 22, 54. Então é tudo uma questão de ficar fazendo continha, tá bom? Ah, mas você pode ter perguntado, não, por que apareceu aquele segundo ao quadrado? Porque lá na equação da aceleração, eu disse que é a variação da velocidade. O que é velocidade? É metro por segundo. Tá, então a variação da velocidade continua sendo metro por segundo. Mas quando você fala variação da velocidade no tempo, então você tem que dividir pelo segundo de novo. Então por isso aparece metro por segundo ao quadrado. Essa unidade é a unidade padrão, a unidade do sistema internacional. Então quando a unidade está no sistema internacional, não precisa ficar repetindo. Não precisa ficar aparecendo ela aqui. A gente pode simplificar direto assim. Ok? Só vai aparecer a unidade no final lá, no resultado final. Agora, se eu estivesse falando quilômetro por hora, que acelerou, sei lá, quilômetros por minuto, sei lá, eu quero saber o T em minuto, e quando eu estiver falando alguma coisa diferente, aí eu tenho que colocar as unidades que não são padrão, tá bom? Equação tem que estar na cabeça de algum jeito, tá bom? Falou, gente!